Graça e paz. Bom começar um ano na presença de Deus, buscando a face dEle. O tema desse novo ano da IBAV é esse que está projetado aí. Alcançados para alcançar. Nesse sentido, o que a gente tem em mente? Que nós temos vários alvos. Se você vai ali no capítulo 3 de Filipenses, entre os alvos que Deus tem para nós, Ele nos alcançou principalmente para que a gente conheça mais profundamente a Jesus. Esse é o grande alvo da vida cristã, conhecê-lo profundamente. E esse conhecer a Jesus profundamente, certamente, vai mudar a nossa forma de enxergar o mundo, vai mudar a nossa forma de se relacionar, vai mudar a nossa forma de trabalhar, de estudar, vai mudar tudo em nossa vida. Então, se a gente conseguir esse ano, terminar o ano conhecendo mais profundamente a Jesus, certamente nós conheceremos mais profundamente as Escrituras, mais profundamente as bênçãos que nós temos nele. Ali, Paulo fala também no capítulo 3 a respeito de conhecer o poder da ressurreição de Cristo. A gente nem imagina o que esse poder pode fazer na vida daquele que se submete plenamente a este Jesus maravilhoso. Quão bom será se nós pudermos alcançar essa maturidade. Chegarmos o ano de 2023 conhecendo mais do que nós conhecemos hoje, servindo mais do que servimos hoje, sendo mais íntimo, mais próximo desse Jesus maravilhoso. E a gente gostaria também não só de alcançarmos um crescimento espiritual, porque naturalmente, alcançando um crescimento espiritual, nós vamos alcançar outras pessoas ao nosso redor. E essa também é a proposta do nosso tema. Os irmãos conseguem ler comigo o que está ali? E as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confia-as a homens fiéis que sejam também capazes de ensinar a outros. Esse é um também dos lemas que nós temos para esse ano. Conhecer aquilo que Deus deseja que conheçamos e compartilharmos com outros essa palavra maravilhosa. Ok? Então esse é o nosso tema. No mês de fevereiro a gente vai trabalhar um pouco melhor ele, a fim de que a gente possa perceber quanto Deus tem para nós e quão pouco a gente desfruta daquilo que Deus tem para as nossas vidas. 2022 começando. Nós não sabemos o que 2022 nos reserva. Sabemos que o ano de 2021 nos reservou grandes surpresas, às vezes grandes dificuldades, muitas lutas, às vezes vitórias. Se nós estamos aqui vivos, com saúde, é um sinal de que a graça de Deus esteve conosco, nós não podemos negar isso, mas certamente amigos, parentes, familiares passaram também tempos sombrios. Talvez você tenha passado tempos sombrios, talvez você tenha chorado e ninguém tenha percebido. Talvez você tenha passado tempo de solidão, sofrendo, quieto, sem ter alguém com quem compartilhar, lutando desesperadamente contra situações que afligiam a sua vida, dilaceravam a sua alma, perturbavam a sua mente dia e noite. Talvez você pensou até assim que ninguém se importasse contigo, ninguém via as suas lágrimas. Mas saiba, quando a gente começa a olhar para a vida de Davi, diversas vezes Davi também esteve em situações como essa. Talvez até muito mais difícil do que essa situação que eu descrevi. Imagine você fugindo de um leão e correndo para um lado encontra um urso faminto.
Aí você não sabe se você volta pela estrada, encontra o leão, ou se você fica e encara o urso. Situações difíceis assim, Davi viveu. Davi viveu uma certa vez, se você for lá ali, primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 21, você vai ver a partir do verso 10, que ele estava fugindo de Saul, o rei Saul. O rei Saul estava ensandecido, o rei Saul estava doente pelo poder, ele tinha ciúme mortal do seu servo Davi, porque Davi havia matado o gigante Golias. E depois que matou o gigante Golias, Davi ganhou grande reconhecimento na nação de Israel. Saul colocou ele como comandante de uma das tropas, e onde quer que Davi saísse, ele conquistava êxito. Onde quer que ele fosse, ele trazia vitória para casa, a ponto de as mulheres, quando Davi estava voltando de uma batalha, as mulheres começavam a cantar: Saul matou milhares, mas Davi seus 10 milhares. E isso adoecia o coração do rei Saul, que queria cada vez mais destruir Davi. A ponto de um dia no jantar, ele pegou a lança e tacou em Davi, Davi se desviou e a lança encravou na parede e Davi conseguiu fugir. E esse sentimento doentio de Saul para com Davi foi crescendo a ponto de ele entender que Saul realmente queria matá-lo. Não tinha mais como ficar ali no palácio. Então ele decidiu fugir. Mas ele estava tão desesperado que ele decidiu fugir para Gate, o rei Aques. Gate só era a terra do gigante filisteu Golias, que ele tinha matado há tempo atrás. E chegando ali em Gate, os soldados do rei Aques começaram a olhar para Davi e começaram a cochichar: esse não é o Davi? Que as mulheres ficam dizendo que Saul matou 10, mas ele Saul matou milhares, mas ele matou 10 milhares? Esse não é o grande guerreiro israelita? Aí Davi viu que ele estava em maus lençóis, que aqueles soldados tinham más intenções contra ele e ele poderia morrer. Mas sabe o que Davi fez? O grande Davi que enfrentou o gigante Golias, ele começou a babar nas barbas para fingir que estava louco e começou a raspar a porta, a ponto do rei olhar e falou assim: quem que é esse cara? Não falta louco aqui para vocês me trazer mais um? Manda esse cara embora daqui. E Davi se disfarçou de louco para poder salvar a sua vida. Tamanho desespero que ele estava, e ele fugia de um lado, ele chegava no outro, o perigo era maior ainda. Então, o que ele fez? A única coisa que pode trazer paz ao coração de um homem, ao coração de uma mulher aflita, sem ver solução, sem ver saída, é clamar a Deus. Deus pode nos socorrer, independente da situação que estejamos vivendo, Ele é capaz de nos livrar. Ele é capaz de livrar o nosso coração do medo, Ele é capaz de nos livrar de todos os temores. Mesmo que a gente não perceba, mesmo que a gente não sinta, mesmo que a gente tema e trema, Ele é poderoso para nos guardar. E hoje nós vamos ler o Salmo 56, por favor. E nós vamos ver um Deus que recolhe as nossas lágrimas. Já viram falar de lacrimário? Lacrimário era um recipiente como esse, pequeno, onde os pranteadores, hoje nós não temos na nossa cultura pranteadores, pessoas que choram, e até mesmo são, se você vai ali para os evangelhos, você vai ver as carpideiras. As carpideiras eram mulheres que eram contratadas para chorar nos velórios. Imagina você chamando ou contratando uma equipe para ficar chorando
pranteando durante o velório. E tinha alguns que acreditavam que deveriam honrar os mortos. Então eles pegavam o lacrimário, eles coletavam as suas lágrimas e depois levavam no túmulo dos mortos, como demonstrando honra e reverência àqueles mortos. E eu creio que não seria para nos honrar, mas eu creio que Davi ele vai demonstrar no salmo que nós vamos ler, que Deus também recolhe as nossas lágrimas. Ele sabe de tudo o que se passa conosco. E Ele registra cada uma das nossas lutas. E isso pode acalmar o nosso coração. Pode trazer paz, pode trazer esperança. Ainda que ninguém esteja vendo você chorando lá no quarto escuro, Deus contabiliza as nossas lágrimas. Vamos ler o Salmo 56, e nós vamos ver que esse salmo foi escrito logo depois que Davi viveu essa experiência fugindo do rei Ax. E depois ele escreve o 34, quando ele sente e tem plena convicção de que Deus sabe cuidar e livrar os seus filhos. Vamos ler o Salmo 56, vamos nos pôr de pé? Tem um texto aqui, um título. O título diz assim: para o mestre de música, de acordo com a melodia, uma pomba em carvalhos distantes. E é exatamente assim que Davi se sente, como uma pomba fora do ninho, sendo perseguida por animais e por caçadores cruéis. E também diz, poema epigráfico de Davi, quando os filisteus prenderam Davi em Gate. O texto diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, pois os homens me pressionam, o tempo todo me atacam e me oprimem. Os meus inimigos pressionam-me sem parar, muitos atacam-me arrogantemente. Mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti. Em Deus, cuja palavra eu louvo, em Deus eu confio e não temerei. Quem que poderá fazer-me o simples mortal? O tempo todo eles distorcem as minhas palavras, estão sempre tramando prejudicar-me. Conspiram, ficam à espreita, vigiam os meus passos na esperança de tirar-me a vida. Deixarás escapar essa gente tão perversa? Na tua ira, ó Deus, derruba as nações. Registra tu mesmo o meu lamento. Recolhe as minhas lágrimas em teu odre. Acaso não estão anotadas em teu livro? Os meus inimigos retrocederão quando eu clamar por socorro. Com isso saberei que Deus está a meu favor. Confio em Deus, cuja palavra louvo, no Senhor, cuja palavra louvo. Em ti eu confio e não temerei. Que poderá fazer-me o homem? Cumprirei os votos que te fiz, ó Deus. A ti apresentarei as minhas ofertas de gratidão, pois me livrastes da morte e aos meus pés de tropeçar, para que eu ande diante de ti, meu Deus, na luz que ilumina os vivos. Oremos, Pai. Obrigado, porque a Tua palavra é uma fonte de esperança. A Tua palavra é luz para os nossos pés, e quando a gente lê um texto tão extraordinário como esse, a gente pode encontrar paz. Obrigado, porque o Senhor é o nosso Deus, o Senhor se revela a nós, e através da Tua palavra o Senhor nos dá plena certeza de que podemos confiar em Ti em qualquer circunstância. Fale conosco através dessa experiência de Davi e encoraja-nos a buscar a Ti, a confiar em Ti em todos os momentos. Em nome de Jesus, Pai. Amém.
Podemos assentar, meus queridos. Imagina, então, a situação que Davi estava vivendo. E ele começa o verso 1 dizendo assim: tem misericórdia de mim, ó Deus. Tem misericórdia de mim. Olha para a situação. Eu estou desesperado. Eu não tenho para quem recorrer, eu não tenho como escapar, eu não tenho para onde fugir, Deus. Olha para mim, tem misericórdia de mim. E ele fala assim: pois os homens me pressionam o tempo todo, me atacam e me oprimem. Essa palavra interessante, me pressionam, é a tradução de uma palavra que pode ser também estar ofegante. Sabe quando alguém está correndo atrás de você e você vê que a pessoa está bufando de raiva querendo te pegar, e aí ele está dizendo como se fosse assim: tem misericórdia de mim, pois eles estão fungando no meu cangote, eles querem me matar, eles querem me pegar. É exatamente isso que Davi estava sentindo. Os filisteus estavam atrás dele, ele fugiu com Saul atrás dele, ele chega em Gates, os soldados do rei Aques começam a falar dele. E ele percebe, essa gente está fungando no meu cangote, eles querem me matar. E é interessante que ele diz assim: o tempo todo me atacam. Não é assim, ataca e dá uma trégua, ataca, dá outra trégua. Não, parece que é incessantemente, sem parar. Imagine alguém perseguindo, te infernizando, te provocando, te injuriando dia e noite. Você fugindo, você sendo perseguido, você não tendo descanso, você não pode fechar os olhos, porque senão você vai ser morto. E era essa situação que Davi estava vivendo. O tempo todo me atacam e me oprimem. Ele se sentia apertado, ele se sentia verdadeiramente sufocado. O verso 2 diz assim: os meus inimigos, novamente, me pressionam ou fungam no meu cangote sem parar. Muitos me atacam arrogantemente. Ou seja, eles sabiam que Davi estava indefeso e estavam orgulhosos de poder dar fim àquele que deu fim ao gigante Golias. Nós vamos fazer com ele o que ele fez com Golias. Ele está em nossas mãos, ele está indefeso. Ele nada pode contra nós, vamos dar o fim nele. E ele diz: eles me pressionam, eles me atacam arrogantemente. E eu creio que você já passou por situações onde pessoas zombam de você. Pessoas te criticam, pessoas estão se divertindo às suas custas. Pessoas querem ver a sua destruição, querem ver o seu mal, e elas se alegram quando veem você numa situação dura e sem saída. Então chega o verso 3 e ele diz: mas eu, quando estiver com medo, confiarei em Deus. E essa palavra confiar, ela é muito peculiar, porque ela diz de descansar, esperar. Não estou dizendo ser passivo, mas saber ficar na expectativa de Deus agir em seu favor. Então, quando diz eu confiarei em Deus, não está dizendo que ele vai cruzar os braços e ficar parado, mas ele vai ficar na expectativa daquilo que Deus fará. Quando estiver com medo, confiarei em Deus. Por quê? O verso 4 ele fala: em Deus cuja palavra eu louvo. Deus tinha promessas para ele. Deus já tinha ungido ele, já tinha dito que ele seria o próximo rei de Israel. Deus já tinha promessas grandiosas na vida dele. E quando ele lembrava desse Deus maravilhoso e das promessas de Deus, então ele louvava essa palavra, e ele sabia que apesar do aperto, Deus era capaz de protegê-lo e levá-lo até que as palavras fossem cumpridas na sua vida. Então, quando eu e você estamos com medo, quando eu e você estamos em situações difíceis, nós devemos fazer o quê? Confiar
nesse Deus maravilhoso, confiar nas palavras que Ele tem para as nossas vidas. Devemos tomar cuidado, porque às vezes a gente acredita que toda palavra que está na Bíblia é para nós. Tem pessoas que pegam, onde você pôr o pé, a planta do seu pé, essa terra será tua. Essa palavra não era para nós, era para Abraão e para a nação de Israel. Mas a presença de Deus, o consolo de Deus, o conforto de Deus, a justiça de Deus, essas palavras, essas promessas, nós podemos tomar para nós. O cuidado dele, que ele nunca nos deixaria, nunca nos abandonaria, isso nós podemos sim tomar para nós. E ele continua, o verso 4. Em Deus, cuja palavra eu louvo, em Deus eu confio e não temerei. Que poderá fazer-me o simples mortal? Hoje nós sabemos, e depois mais à frente, Jesus diz ali nos evangelhos assim: vocês não devem temer aquele que pode matar o corpo e depois não tem nada a mais a fazer. Mas eu vou dizer quem vocês devem temer. Vocês devem temer aquele que depois de matar o corpo tem poder para lançar no inferno. E aqui Davi está perguntando, o que o homem mortal pode me fazer? Eles podem se persegui-lo, eles podem talvez até tirar a vida de Davi, mas ponto. Tirando a vida de um servo de Deus, isso é um favor que um ímpio faz a ele. Porque assim que o servo de Deus fecha os olhos aqui, ele é recebido na glória como Estevão foi. O próprio Senhor Jesus recebeu Estevão na glória. Então o que pode me fazer o homem mortal? Nada além daquilo que o próprio Deus permitir, mas muitas vezes aquilo que o homem mortal faz para um filho de Deus, acaba contribuindo para o propósito maior que Deus tem para a vida dele. O verso 5, ele continua dizendo: o tempo todo eles distorcem as minhas palavras. Gente, como é difícil você ter que ficar se explicando toda hora aquilo que você quis dizer. Como é difícil toda hora você ter que ficar procurando as pessoas para justificar algo que você disse, que outra pessoa falou que você falou, mas falou de maneira distorcida. E nós vivemos essa guerra das fake news hoje. Quanta desinformação. Mas com Davi não era diferente. Ele tinha que confirmar tudo aquilo que ele sempre dizia ser a verdade, porque as palavras dele era distorcida dia após dia. Quantas vezes ele teve que chegar diante do rei Saul para justificar a postura dele, de que ele não tinha maldade, de que ele não queria matar o rei Saul. Mas mesmo assim o rei Saul e os seus soldados e os seus conselheiros tramavam e queriam matar Davi. Mas Davi tinha que ficar se justificando. Por 2 vezes, Davi teve Saul em suas mãos. Ele poderia matá-lo, mas ele deixa Saul ir e depois ele fala: está vendo, Saul? Eu não quero fazer mal nenhum a você. Eu não quero te prejudicar. Eu tive a sua vida em minhas mãos, mas eu não quis fazer nada ao ungido do Senhor. Eu não quis fazer nada. E aí ele diz assim: distorcem as minhas palavras e estão sempre tramando prejudicar-me. Quando a gente tem alguém que não vai com a nossa cara, infelizmente nós temos sempre que ficar com o pé atrás, porque essa pessoa está sempre esperando uma oportunidade de nos prejudicar. Olha o verso 6. Conspiram, ficam à espreita, vigiam os meus passos. Na verdade, essas pessoas ficam esperando você pisar na bola. Fica esperando você tropeçar. Fica esperando, eles desejam que você erre para depois poder cair em cima de você. O texto é muito claro. Conspiram, ficam à espreita. Parece que eles ficam assim, só esperando, vigiando a sua vida, vigiando os seus passos, olhando tudo que você faz, para que quando eles pegarem alguma falha, eles possam tripudiar em cima de você. Esperam você errar. Vigiam seus passos na esperança de tirar-me a vida. Mas qual é a confiança de Davi? Verso 7. Deixarás
escapar essa gente tão perversa? Pessoas que ficam esperando você tropeçar para tripudiar, será que Deus vai deixar essas pessoas escaparem? Na tua ira, ó Deus, derruba as nações. Deus é poderoso não para pegar apenas essa pessoa que está te perseguindo, Ele pode pôr fim a uma nação inteira. E a gente já viu situações assim na Bíblia, quando Ele matou 185 mil soldados. Israel não precisou nem ir à luta, simplesmente o destruidor passou e acabou com um exército inteiro. Deus é poderoso para guardar a sua vida independente do poder do adversário. Ele pode guardar a sua vida. E aí vem o verso 8, que eu creio que é o auge, o cume desse salmo. E ele fala assim: registra tu mesmo o meu lamento. Mantenha aí diante do Senhor, mantenha um livrinho perto do Senhor, para que o Senhor nunca esqueça das coisas que eu estou passando, para que o Senhor nunca esqueça das coisas que essas pessoas maldosas têm feito contra mim. Registra aí, Senhor. E aí ele fala: recolhe as minhas lágrimas em teu odre. Aí vem essa ideia do lacrimário, de que como Deus tivesse um odre, um recipiente para guardar as nossas lágrimas. Acaso não estão todas anotadas em teu livro? Davi tinha essa certeza. Todo o seu sofrimento, toda a sua tristeza, toda a sua dor não passava desapercebido diante de Deus. Deus conhecia tudo, Deus sabia da maldade de Saul, Deus sabia da maldade dos soldados de Aques, Deus sabia de tudo o que ele estava enfrentando, e tinha tudo registrado. E talvez eu e você, quando passamos por situações difíceis, talvez a gente acredita que até mesmo Deus não se importa conosco. Deus amava, Deus dizia que Davi era o homem segundo o seu coração, mas Deus não poupou Davi de passar perseguições e situações difíceis. Mas o resultado dessa experiência tão difícil que Davi passou foi esse salmo maravilhoso, que hoje pode nos ensinar que mesmo quando a gente não está vendo, Deus está atento, registrando tudo o que acontece conosco. Deus sabe, Deus sabe. Você não está sozinho, você não está abandonado, mesmo que todos te abandonem, ainda assim o Senhor estará do teu lado. Paulo diz ali em 2 aos Timóteo, ele está falando para Timóteo, fala assim: ó, no meu primeiro julgamento todos me abandonaram, ninguém esteve presente, mas o Senhor esteve comigo e me livrou de todos os meus temores. Paulo experimentou isso também, a solidão, mas ele sabia que Deus não tinha abandonado a ele. Davi também sabia, Deus está anotando tudo o que passa com você, tudo o que você sofre, Deus tem registrado, Ele sabe. E se Ele não interviu ainda, é porque Ele quer que você aprenda alguma coisa. Davi aprendeu que no meio daquela situação, no meio daquela tormenta, ele deveria clamar a Deus e confiar no Deus em cuja palavra ele exaltava, ele louvava. Se eu e você valorizamos a palavra de Deus e temos ela como âncora da nossa vida, podemos ter plena convicção de que Deus nos ama e que no momento necessário para que o propósito dele se cumpra, ele agirá. Ele agirá, Ele sabe quem somos, Ele sabe o que sofremos e Ele sabe o que necessitamos para concluir o propósito que Ele tem para as nossas vidas. O verso 9 ele diz assim: os meus inimigos retrocederão quando eu clamar por socorro. Davi clamou por socorro, e quando ele clamava, Deus colocou Saul na presença dele 2 vezes. E é até cômico, porque numa das vezes, Davi está dentro de uma caverna com seus soldados, e o rei Saul precisa aliviar o ventre e entra nessa caverna.
Ele tira a roupa, deixa a roupa do lado, está aliviando o ventre. Os soldados de Davi falam: quer que a gente vá lá e arranca a cabeça dele? Ele fala: calma, não vamos fazer mal a ele. Aí Davi vai bem quietinho, pega a sua faca, corta um pedaço do manto de Saul e deixa Saul sair. Quando Saul sai e volta para o seu exército, Davi se apresenta e fala: rei Saul. E aí Saul diz: quem é? Você, meu filho Davi? Sim. E você pode ver que eu tive a sua vida preciosa para mim. Eu tive a chance de tirar a sua vida e não tirei. Pode olhar a sua roupa. Eu tenho um pedaço aqui da sua roupa em minhas mãos. Eu poupei a sua vida. Quando a gente clama e confia em Deus, os nossos amigos retrocedem. Quando a gente clama por socorro, Deus age. Quando a gente confia, quando a gente louva Ele. E aí ele diz: com isso saberei que Deus está a meu favor. Quando ele estava num beco sem saída, ele clamava, e de forma extraordinária Deus fazia com que os inimigos recuassem. Certa vez, Davi está no deserto e o exército de Saul está para pegá-lo. E quando ele estava num beco sem saída, que o exército de Saul estava chegando, chega uma notícia: os filisteus invadiram Israel. Aí o rei Saul teve que pegar e voltar correndo e deixou de perseguir Davi. Deus sempre faz algo extraordinário para proteger, para defender os seus filhos. E aí ele volta no refrão. Verso 10 ele fala assim: confio em Deus, cuja palavra louvo. No Senhor, cuja palavra louvo. Em Deus eu confio, nem não temerei. Que poderá fazer-me o homem? O que o homem pode fazer-me? E então ele parte para a conclusão do Salmo, dizendo assim: ele já tinha sido livrado, ele já tinha agradecido a Deus, ele tinha feito votos a Deus, se Deus o salvasse. E aí ele fala: cumprirei os votos que te fiz, ó Deus. A ti apresentarei minhas ofertas de gratidão. É interessante que a gente comenta, às vezes nós estamos na reunião de oração, no culto de oração, e de repente aparece uma pessoa que nunca apareceu. E aí você sabe que ela tem uma dificuldade tremenda. E realmente, na hora de compartilhar, a pessoa compartilha: eu preciso de ajuda de Deus assim, 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 assim. A gente clama uma, na outra semana ela vem, a gente clama, na outra semana ela vem, a gente clama e a pessoa para de vir. Aí você vai conversar com ela, já resolveu o problema. Já resolveu o problema. E é triste que a pessoa nem volta para agradecer a Deus. E aqui, Davi está falando: cumprirei os votos que te fiz, ó Deus. A ti apresentarei as minhas ofertas de gratidão, pois me livraste da morte e os meus pés de tropeçar. As duas coisas que os inimigos queriam: primeiro era matá-lo, e segundo era que ele tropeçasse para tripudiar contra ele. E aí então ele disse que o Senhor me livrou da morte e os meus pés de tropeçar. Para quê? Para que eu ande diante de Deus, na luz que ilumina os vivos. Para que eu e você queremos que Deus nos livre? Porque nós pedimos que Deus nos livre. Na maioria das vezes é para voltar para a mesma vida que nós tínhamos antes. Mas Davi diz: eu quero te agradecer, porque o Senhor me livrou. Para quê? Para que eu ande na luz daquele que ilumine os vivos. Deus nos livra, Deus nos salva, Deus nos abençoa, para que a gente ande na presença dEle. E é isso que Ele espera de mim, é isso que Ele espera de você. Portanto, a gente pode olhar para esse... Por favor, me ajude aí. A gente pode olhar para esse salmo da seguinte forma: nos momentos sombrios, quando se sentir como uma pomba distante de casa,
perseguido, indefeso, confie naquele que recolhe e contabiliza suas lágrimas. Deus. Essa pomba está no título que foi colocado, né? De acordo com a melodia, tinha uma música, e os salmos, normalmente, eles eram acompanhados por uma melodia. Assim como nós temos o HCC, os salmos também era um inário da nação de Israel. E eles eram acompanhados por melodias. E a melodia que acompanhava esse salmo era uma pomba em carvalhos distantes. Davi estava numa terra distante, estava na terra dos filisteus. Imagina uma pomba longe do seu ninho sendo atacada. Era assim que Davi se sentia. Mas ele sabia que ele podia confiar em Deus. Nos momentos sombrios, quando se sentir como uma pomba distante de casa, perseguido e indefeso, confie naquele que recolhe e contabiliza as suas lágrimas. Na hora do medo, solidão e perigo constante, a presença de Deus, ainda que invisível, e a confiança em suas promessas são fatos que podem livrar do temor aos homens e às suas ameaças. Então, quando você estiver com medo, solitário, correndo perigo constante, a presença de Deus, você tem que confiar que a presença de Deus, mesmo invisível, você não está vendo e tudo indica que Ele já te abandonou. Você pode até sentir isso, mas a palavra diz que Ele jamais te abandona. Por isso, a confiança em suas promessas são fatos. Que fatos? A presença de Deus e as suas promessas são fatos que podem livrar do temor ao homem, ou aos homens, né? E as suas ameaças. Nesses momentos difíceis, creia, assim como Deus esteve com Davi, Ele também pode estar do seu lado. Basta você confiar, basta você clamar. Deus está recolhendo e registrando todas as suas lágrimas, demonstrando que jamais o abandona, mesmo nos momentos mais sombrios, está sempre ao seu lado. É isso que o texto nos ensina. Não importa o que aparenta. Pode parecer que Deus te abandonou. Pelo contrário, até nas lágrimas, Ele está do seu lado recolhendo cada uma dessas lágrimas, registrando todas elas, porque Ele tem um propósito para a sua existência e certamente em sua soberania Ele vai usar cada uma dessas situações para levá-lo para mais próximo dEle, para uma confiança maior, para uma esperança maior. Foi assim com Davi. Davi terminou esse salmo mais próximo de Deus, confiando mais ainda nesse Deus maravilhoso. O máximo que o homem mortal poderá fazer com o Filho de Deus é tirar-lhe a vida. Mas isso será mais um favor do que uma punição, pois o levará direto aos braços de Jesus. Tudo bem, os homens podem te matar? Podem sim. Mas se você é um filho de Deus, se você está seguro nas mãos desse Salvador, esse homem que te matou pensando em te punir, na verdade te fez um favor. Porque assim que você fechar os olhos, você estará no reino celestial. A gratidão a Deus é a melhor forma de reagirmos aos livramentos que Ele graciosamente nos concede como resposta às nossas orações. Quando a gente ora e somos atendidos, a melhor forma de a gente reagir a essas bênçãos é agradecendo, é reconhecendo a bondade dEle, reconhecendo o seu amor, reconhecendo a sua graça, reconhecendo a sua misericórdia. E Davi escreveu esse salmo como um reconhecimento. A situação dele era a pior possível. Mas Deus esteve ali.
Deus o livrou, Deus o protegeu. Abra ali no Salmo 34, é um salmo também bastante conhecido, que diz assim, de Davi, quando ele fingiu de louco diante de Abimeleque, que o expulsou e depois partiu. Então, quando Davi saiu dessa situação, o 56, ele descreve a situação de pavor. O 34, ele descreve o alívio. Ele diz assim, bendirei o Senhor o tempo todo. Os meus lábios sempre o louvarão. Minha alma se gloriará no Senhor. Ouçam os oprimidos e se alegrem. Ele lembra, ele estava oprimido, mas agora ele está alegre. E aí ele diz, você que está oprimido agora, se alegre, se alegre. Deus está do seu lado. O verso 3, proclamem a grandeza do Senhor comigo. Juntos exaltemos o seu nome. Busquei o Senhor e ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Tudo aquilo que ele passou naqueles dias, Deus o livrou. Verso 5. Os que olham para ele estão radiantes de alegria. Seu rosto jamais mostrará decepção. Esse pobre homem clamou, e o Senhor o ouviu e o libertou de todas as suas tribulações. Um verso bastante conhecido, 7. O anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem e os livra. O anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. O 8. Provem e vejam como o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se refugiam. Temam o Senhor, vocês que são os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leões podem passar necessidade e fome, mas os que buscam o Senhor, de nada tem falta. Olha que comparação, ele se compara no verso 56 como uma pomba indefesa, mas agora, depois de passar por essa experiência, ele fala que os leões podem passar fome, os seus filhotes podem passar necessidade, mas os que buscam o Senhor de nada terão fome. Verso 11. Venham, meus filhos, ouçam-me, e eu ensinarei a vocês o temor do Senhor. Quem de vocês quer amar a vida e desejar ver dias felizes? Guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança. Os olhos do Senhor voltam-se para o justo, e os seus ouvidos estão atentos ao seu grito de socorro. O rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal, para apagar da terra a memória deles. Os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas tribulações. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. O justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor o livra de todos. Protege todos os seus ossos, nenhum deles se quebrará. É interessante, né? Ele está falando assim, o justo passa por muitas adversidades. E aí eu pergunto, onde a teologia da prosperidade se encaixa nisso? Ele está dizendo o justo, ele não está dizendo o mal, não está dizendo o perverso, ele está falando, o justo passa por muitas adversidades. A diferença é, o Senhor o livra de todas. O perverso também passa, mas o Senhor não os livra, mas Deus livra os justos. Protege todos os seus ossos, nenhum deles será quebrado. E ele está dizendo, é uma alusão a quem? A morte de Jesus, que nenhum dos seus ossos foram quebrados. Enquanto quebravam as pernas, porque eu não sei se vocês sabem, quando eles estavam ali na cruz, para que não ficasse até a noite e o corpo ficasse por outro dia, então a pessoa estava crucificada, eles quebravam a perna, porque quando quebrava a perna, a pessoa morria
asfixiada, sufocada, porque aumentava a pressão, ela não conseguia respirar e morria. Quando chegaram em Jesus, ele já estava morto. Na verdade, não foi morto, ele entregou a própria vida para depois tê-la novamente. E os versos 21 e 22 dizem assim: a desgraça matará os ímpios, os que odeiam o justo serão condenados. O Senhor redime a vida dos seus servos, ninguém que nele se refugia será condenado. Que experiência extraordinária que Davi passou. Foi fácil? Não. Hoje nós estamos há 3.000 anos desse acontecimento, lendo, e a gente está vendo sem sentir a pressão que Davi sentiu. Para ele foi terrível ser perseguido, mas foi muito maravilhoso para ele ver a ação de Deus e a fé dele crescendo, sendo depositada nesse Deus que cuidava dele. Nós não precisamos passar pelos mesmos temores, mas nós podemos crer que esse mesmo Deus que esteve ao lado de Davi, também está ao nosso lado. O mesmo Deus que colhia as lágrimas de Davi, também colhe e registra, contabiliza todas as nossas lágrimas. Portanto, nos momentos sombrios, quando se sentir como uma pomba distante de casa, perseguido e indefeso, confie naquele que recolhe e contabiliza suas lágrimas. Deus. Que Deus abençoe você e encha o seu coração de paz e esperança, que nesse ano de 2022 você tenha experiências extraordinárias com esse Deus maravilhoso. Louve Ele, confie na palavra dEle, e certamente você conhecerá mais profundamente a esse Deus que recolhe as nossas lágrimas. Amém? Pai, nós, em nome do Senhor Jesus, queremos te agradecer, porque nós podemos crer no teu amor, podemos crer na tua graça maravilhosa, podemos crer que o Senhor cuida de nós mesmo na tormenta, mesmo na tribulação, o Senhor está ao nosso lado, de maneira que nós podemos não temer e sim confiar em Ti. Ajuda-nos durante esse ano que se inicia a crescermos na intimidade contigo, através do conhecimento da palavra, através da fé, através da esperança e através de tudo aquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Que nós possamos terminar o ano de 2022 mais próximos de Ti, mais íntimos, temendo mais e confiando ainda mais no Senhor. Em nome de Jesus eu oro, Pai. Amém.